E aí, deixa eu ver como é que tá essa conexão. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom, deixa o pessoal começar a entrar. Olá! Já tem um pessoal entrando. Massa. A maioria das pessoas já me conhece. A Aline, a Adele, José, novo, mas vou me apresentar. Então, deixa acontecer, tá bom? Seguinte, eu fiz esse convite, né? Em meio a tanta coisa que está acontecendo no Brasil, a nossa forçada paralisação, né? A gente ficou numa situação bem complicada esses dias, mas a gente tem que tomar algumas precauções. No entanto, a gente precisa continuar trabalhando, né? E falando sobre o tema. Então, eu convido a vocês para a gente discutir um pouco do futuro da profissão. Para quem ainda não me conhece, eu sou Júlia Vitoriano, eu sou arquiteta, eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba desde 2006. E aí eu tenho uma trajetória, tá? Hoje em dia eu comando minha marca, mas até chegar esse momento eu caminhei um bocadinho. Então é esse bocadinho que eu vou comentar até chegar hoje. E aí a gente vai conversando e vai vendo algumas questões, certo? Eu acho que as pessoas que estão online nesse momento são todas autônomas, pelo que eu estou vendo, possuem escritório ou marca própria. Me corrija se tiver alguém aí que não tem, mas por enquanto que eu estou vendo, tem. E aí é o seguinte, quando eu me formei em 2006, eu já estagiava, né? Já tinha estagiado em outros escritórios e eu estagiava num escritório de arquitetura que me convidou para continuar depois de formada e eu fiquei por mais 3 anos, até 2009. Quando foi em 2009, aí eu recebi uma proposta de trabalhar numa loja de imóveis planejados. E existia, e ainda existe, de alguma maneira, um sentimento de muita resistência, né, do arquiteto de loja, mas vai ser vendedor, como assim? E aí eu quis topar esse desafio, disse, rapaz, eu quero conhecer esse mercado. E claro, né, que assim, como eu não conhecia, era completamente novo para mim aquilo ali. E foi uma escola, tá? Foi uma escola na loja. Eu trabalhei de 2009 a 2012 na oficina Móveis Planejados. Lá eu tive a oportunidade de aprender coisas assim fantásticas. Limitação de material, dimensionamento, resistência, coisas que a gente realmente não consegue aprender na universidade. E aí, quando já estava na oficina, desde 2009, né, até 2012, aí lá na oficina eu conheci Daiane Zanin, que de 2012 até 2015, ela foi minha sócia no escritório, a gente abriu um escritório. O que aconteceu naquele momento, né? A gente tinha o pensamento lá da universidade ainda que escritório de arquitetura, vamos lá, sabe? Só que tem uma questão. A gente não aprende nada sobre gerenciamento de escritório na oficina, na universidade. A gente sai da universidade pronto para projetar, mas a gente não sai pronto para lidar com questões administrativas mesmo. E a gente tinha a vontade de ter um escritório, e a gente pegou nossas economias e vamos abrir um escritório. Então eu e Daiane, nós abrimos um escritório e assim ele prosperou. Mas existia uma questão. O escritório, apesar de prosperar, ele não dava, assim, a gente não respirava. E a gente não entendia os motivos. Mas o que ele está fazendo aqui? O que está faltando? A gente tem que aparecer mais, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que ir para a revista, a gente tem que fazer o quê? Porque era o que a gente conhecia. Né? Assim, a gente não tinha muita noção. E aí o que acontecia? Como a gente não tinha toda essa noção,
a gente perdia assim muito tempo pensando o que é que falta, o que é que falta, né? Até que a gente, em 2017, antes até daquela crise que teve no país e tal, a gente decidiu fechar o escritório. Mas a gente pretendia, não só esse momento, a gente pretendia o escritório e buscar alternativas. Aí, com o desenrolar disso, a gente chegou à conclusão de que a sociedade não fazia mais sentido, porque estávamos tendo linhas de raciocínio diferentes. Então, de comum acordo, a gente decidiu dissolver a sociedade, eu e Daiane. E aí a gente ficou, e agora? Agora nós vamos fazer o quê? Como é que a gente vai resolver esse assunto, né? Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? E aí a gente chamou Raquel Cabral, da Hoje Comunicações Estratégicas, que é uma dica já, tá, gente? Quem tiver dificuldade para se posicionar no mercado, é uma profissional fantástica, ela tem possibilidade de ajudar a gente muito, e aí ela fez um trabalho com a gente de entender assim, nosso nicho de mercado. Então, vai me dizer agora assim, nicho de mercado. Uhum. Porque nós somos treinados como arquitetos, nós somos treinados a projetar tudo para qualquer pessoa. Isso não tem nada a ver, isso que eu estou falando, não tem nada a ver com projeto assim de arquitetura, porque habilitados nós estamos. Designers também, tá, gente? Eu vou ficar falando sempre em arquitetura, mas respeito bem a profissão, tá? Tem os designers já. Então, nós somos habilitados a fazer projeto. A gente não está habilitado a pensar em nicho de mercado, a gente não está habilitado em pensar em gerenciamento de escritório, em pensar em marca como um negócio. A gente está pensando assim, muito ainda naquele pensamento de pessoa física, a gente não sabe monitorar muito bem as finanças, e aí a gente vai ficando no meio do caminho, tá? Então, assim, quando a gente convidou a Raquel e ela ajudou a gente a entender o nicho de mercado, isso foi um divisor de águas também, né? Então, o que é que isso funciona de verdade? Quando você estabelece seu nicho de mercado, você aprende a se comunicar com aquele público, correto? Você sabe qual é o seu nicho de mercado, você sabe como se comunicar com aquele público. Então, eu vou puxar um gancho agora já, de cara. Rose, a arquiteta Rose do Tocantins, que gerou tanta controvérsia, né? Porque Rose, ela fez uma dança no carnaval, acho que todo mundo teve a oportunidade de vê-la, se não teve, dá uma olhada por aí, porque Rose está por aí. E gerou, assim, muita controvérsia, porque aí ficou aquela coisa, mas isso não é papel de arquiteto, arquiteto não se porta assim, arquiteto não faz isso. Então, já digo ao meu nicho, tá? Então, isso prova mais uma vez que você precisa entender qual é o seu público. E eu vou usar duas pessoas completamente distintas como um exemplo. Rose, a arquiteta Rose, que fez a dancinha do carnaval, e nosso querido e conhecido Léo Maia. São públicos distintos, gente. O público de Léo Maia não vai se identificar com Rose, assim como o público de Rose não se identifica com Léo Maia. Você não consegue imaginar Léo Maia fazendo uma dancinha daquela. Óbvio que não, porque o público dele não é esse. Já o público de Rose se identifica com aquilo que ela faz, se identifica com a forma e a postura dela, e aí ela bombou. Aí você diz assim, mas aquilo não condiz com o arquiteto. Qualquer coisa condiz com qualquer profissão, desde que você saiba que existem alguns limites. Você não pode mostrar pornografia, coisas do gênero. Mas o que Rose fez, ela não fere nenhum código de ética, no meu ponto de vista. E olha que eu não sou um especialista, né? No entanto, ela está saindo com o público que ela desejou trabalhar. Isso é normal. Quando a gente começa a entender qual é o nosso nicho de mercado, quando a gente começa a entender o público que a gente quer atingir, a gente se posiciona melhor. E aí, vamos lá. Quando eu falo de nicho de mercado, as pessoas ficam nicho, que, não sei o quê. Sabe como é que eu acho que nicho de mercado é uma coisa que pode ser identificada? É o pessoal que você consegue manter uma afinidade, tá? Então, assim,
eu tive a oportunidade de conhecer muita gente no mundo. Já tive a oportunidade de jantar com gente com poder aquisitivo altíssimo, mas eu particularmente não me alinho muito com esse público. Não que eu não goste de dinheiro, né? Mas é porque os diálogos não são muito o meu estilo de vida. Então, assim, eu estive num jantar uma vez com uma mulher que tem um poder aquisitivo muito alto e ela estava feliz com o lançamento de uma bolsa, enfim. Ela me mostrou aquilo ali no celular e, sabe, a minha reação foi: ok. Porque não é minha realidade, sabe? Eu não me alinho com esse tipo de diálogo, não é minha praia. Então, assim, se você não tem o poder aquisitivo e você não tem os mesmos interesses do seu público ou do público que você quer trabalhar, você não tem como se alinhar com essas pessoas. Como é que você quer trabalhar com um público que você não tem nenhuma afinidade? É muito complicado. Você praticamente fica. A Adele está aqui me falando. Hoje trabalho com noivas, casais que estão montando o primeiro lar. Isso é um nicho. Casais jovens que estejam montando o primeiro lar, pessoas que já estão com a vida estabelecida, casais mais velhos, é muito meu público, que já assim, os filhos já casaram, já saíram de casa, já foram viver a vida deles, aí eles querem reduzir, né? Quer uma casa menor, quer um espaço menor. Então, é muito importante que você entenda o público. E geralmente as pessoas são assim: olha, eu não quero investir muito alto, eu não quero gastar muito dinheiro. Essa é outra coisa que o arquiteto não é treinado. Ele muitas vezes faz aquele projeto assim fantástico, né? Meu projeto é o meu projeto. Aí vai executar aquele projeto, aí o cliente fica: eu não tenho como pagar. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como estar realizando esse projeto. Eu vou vender um carro para fazer esse projeto. Então, é muito importante que a gente entenda o poder aquisitivo do cliente. Você está projetando para ele. Aí ele vai te dizer assim: olha, eu quero investir tanto. Aí você, beleza, você investe tanto na sua cabeça, porque eu vou fazer meu projeto e vai ser 3 vezes mais, e aí a gente resolve depois. Não é assim que funciona. Eu não acredito nisso. E dentro dessa fala, eu não acredito em, assim, meu projeto, minha assinatura e não mexe, quem quiser meu projeto é assim. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito num projeto que seja adequado ao cliente. E aí, assim, talvez a minha trajetória faça com que eu acredite nisso. Talvez os anos de loja façam com que eu acredite nisso. Mas eu não consigo ter aquele projeto assim: esse é meu projeto, acabou. Você pode custar o preço que for, você vai ter que ter esse projeto. Eu não acredito nisso. Eu acredito num projeto que é adaptado ao cliente. E aí, muitas vezes, assim, o cliente fica receoso de dizer: não, vocês precisam, a gente tem que conversar com o cliente. Não é ele que vai ter esse projeto. Então, a gente tem que conversar com ele mesmo. A gente tem que dizer: olha, me fala o que é que você quer, me fala quanto você quer investir, para que esse projeto saia do chão. Não tem como ficar nessa briga de ego, que aí eu digo que é vaidade, tá? Eu acredito que é muito vaidade. Mas aí, continuando a história da trajetória que eu estava falando, quando eu e Daiane entrou, beijo, Daiane, quando a gente decidiu encerrar amigavelmente a sociedade, e aí convidamos Raquel para ajudar a gente a entender nosso público, que eu fiz esse gancho para falar logo de público, de nicho de mercado. Aí nós fomos trabalhar nossas marcas independentes. Daiane está fazendo o trabalho dela e eu estou fazendo o meu. E aí vem o seguinte: desde 2018, eu comecei a fazer esse trabalho mais afinado de conversar mesmo com o arquiteto, tá? Dizer: gente, você que está entrando no mercado, o que é que você espera do mercado? O que é que você está vendo do mercado? E aí eu tenho feito isso de forma mais intimista. Eu chamo, a gente se alinha, a gente conversa, a gente toma um café, enfim. E aí, o que é que isso significa? Que eu estou alinhando o mercado, sabe? O mercado precisa de gente boa. O mercado precisa. Tem muita gente no mercado, mas o mercado está precisando de gente boa mesmo.
O mercado está precisando de gente preparada. E as universidades, elas não preparam a gente para o mercado, elas preparam a gente para projetar. Mas, assim, o que vem pela frente, o que a gente não está preparado. A gente se depara com cada situação, e vou te contar, viu? A gente fica de calça curta mesmo. A gente não sabe lidar com finanças, a gente não sabe gerir um escritório, a gente não sabe conversar com o cliente, a gente não sabe definir um nicho de mercado, a gente não sabe de nada, a gente não sabe projetar. E aí eu comecei a fazer isso desde 2018. Por quê? Porque eu acredito realmente que a gente precisa ter esse mercado mais alinhado, tá? Nivelar por cima, começar daí. A segunda coisa, quando eu comecei a fazer esse trabalho mais afinado nesse sentido, eu fui convidada até para fazer uma palestra na FPB ano passado, e aí esse ano já está o convite novo, espero que dê tudo certo, vou estar lá de novo. E aí eu tenho falado sempre nisso, tá? A gente precisa se profissionalizar mais nesse aspecto. A gente precisa entender nosso nicho, a gente precisa entender como gerir o escritório, nossas finanças, gente, a gente fica numa situação precária demais. A gente não sabe, a gente não sabe. A gente tem outra coisa. A gente fica muito refém de projeto. Ó, eu não sei vocês vão me dizer aqui, tá? O escritório de vocês hoje só funciona através de projeto? É só projeto que vocês fazem. Se for só projeto, pode ser que você fique numa precária, tá? Por quê? Porque, assim como um bom investidor, ó, tô falando já para investimento, tá? Assim como um bom investidor, ele diversifica os investimentos. Nenhum investidor aposta tudo na bolsa, nenhum investidor aposta tudo em FIIs, nenhum investidor faz isso, ele diversifica, tá? Então, faz o mesmo projeto, faz o mesmo, diversifica. Não deixa tudo só o mercado oscila. Nós estamos agora vivendo uma situação que isso vai mexer com a economia. Isso é um fato. E aí, assim, você não tem alternativa, você fica muito ligada a esperar que venha um projeto. Pior ainda, se você tiver que esperar um projeto que venha só por indicação. Porque, assim, indicação ela vem. Significa que você fez um bom trabalho. Isso é maravilhoso. Só que a indicação, uma hora, 5 anos depois, 10 anos depois, essa indicação pode ser que não venha mais, né? Não porque o cliente não quer mais te indicar, mas é porque realmente já se passou tanto tempo que ele não se torna mais um indicativo, correto? Então, diversifica. Não fica só aguardando que venha um projeto por indicação, que é pior ainda, tá? Começa a pensar. Eu não vou dar dica demais, não. Mas começa a pensar em alternativas. O que é que você pode fazer para não ficar só limitado a projeto? Isso é uma questão. A segunda questão é como é que está hoje, né? Como é que está hoje? Imagina, a gente está vivendo esses primeiros dias de, vou chamar de surto, porém não tem nada confirmado na Paraíba, né? Então, vamos com calma. Esses primeiros dias de cuidado com o coronavírus, certo? O que é que vai vir a seguir? A gente não sabe. Tudo é possível, inclusive nada. Então, começa a ter em mente que você, eu e todo mundo precisa diversificar. Precisa pensar em alternativas para não ficar exclusivamente esperando que um cliente venha. Um cliente por indicação. É horrível isso, tá? Então, põe a mente para pensar. Outra coisa, quando a gente começa a pensar em projeto, em arquitetura, é uma necessidade já. A gente começa a ter que pensar em uma arquitetura sustentável. É uma coisa que assim, o planeta está exigindo da gente, que a gente tenha essas alternativas, sabe? Que a gente comece a pensar de forma mais efetiva. Nós temos o hábito de descartar muita coisa. E assim, de novo, pega o projeto. Você vê um cliente e diz assim: olha, vamos fazer tudo novo. Por quê? O europeu não tem isso, sabe? O americano não tem isso. Mas o brasileiro é danado para querer descartar tudo, começar tudo do zero.
Muitas vezes o que você precisa é uma repaginada, muitas vezes o que você precisa é um diálogo melhor entre o novo e o velho, né? Assim, você tem um móvel antigo, aí você tem um projeto que você novo, aí você descarta tudo, não, de repente você consegue inserir aquilo ali nesse novo projeto. E olha só, sabe o que isso significa? Muitas vezes significa que você está respeitando a história do cliente, né? Muitas vezes você está ali sendo não só respeitoso, mas assim, você está compreendendo que aquilo ali é muito mais do que simplesmente um móvel, uma peça qualquer. Não é verdade? A responsabilidade é muito importante para o futuro, né? Assim, você olhar para o passado para entender o futuro. Isso é tão bom, sabe? Me perguntaram agora há pouco, foi a Adele, me perguntou agora há pouco qual era o meu nicho de trabalho, qual era o público que eu estou trabalhando. Eu tenho trabalhado muito um público que eu gosto demais, que é um pessoal que já está com a vida mais ou menos estabelecida, já tem mais ou menos uma faixa etária de 30 e poucos, 40, sei lá, por aí. Às vezes tem filho, às vezes não tem, depende muito da situação de cada um. E eles querem assim, olha, eu quero um projeto enxuto, porém interessante. E aí eles trazem muitas vezes objetos de família que querem inserir na nova casa. E eu amo trabalhar com isso, tá? Estou muito contente trabalhando dessa maneira. Outra coisa que eu considero muito importante também para o futuro da nossa profissão, né, é a gente ter realmente mais esse tipo de diálogo. A gente começar a entender melhor o que é mercado. A gente não conversa sobre mercado, a gente não entende mercado, a gente simplesmente acha que tem que estar no mercado, mas não sabe muito disso. A gente não sabe gerir um escritório, a gente não sabe gerenciar nada. E olha só, para eu estar hoje falando nisso, eu fui estudar. Eu fui fazer uma pós em gestão de projetos. E essa pós me abriu muita cabeça também, tá? Tô terminando a pós, esse período, graças a Deus. Me abriu demais a cabeça. Tive a oportunidade de observar melhor minha marca, meu posicionamento, minha comunicação, que é muito importante você se comunicar diretamente com o público que você vai trabalhar. É muito importante você com esse nicho. Mas antes de você começar a trabalhar uma comunicação, você precisa definir seu nicho, né? Como eu estava usando o exemplo de Léo Maia e Rose, não são públicos iguais. Então, assim, a comunicação não pode ser igual, né? Então, define primeiro o teu nicho, depois você se comunica de acordo com o que é possível, tá? Com o que você realmente vai fazer. E outra coisa, assim, que eu acho bem legal sobre essas conversas que eu tenho tido é a oportunidade de trocar uma ideia, né? Assim, às vezes a pessoa tem uma dúvida tão comum, gente, eu já passei por isso, sabe? Já passei por isso. Então, assim, quando, quando eu e Daiane estávamos com o escritório aberto, né, ou em sociedade, a gente se pegava muitas vezes pensando, mas o que está acontecendo, hein? Porque a gente não tinha, assim, a gente tinha uma mobilidade de projeto acontecendo, mas a gente não entendia por que, que o escritório não girava mais. Sabe o que é que acontecia? A gente não tinha um plano de negócio. Simples. Hoje é muito fácil falar isso. Hoje eu sei. A gente não tinha um plano de negócio. A gente simplesmente achou que a escritório e sendo boas arquitetas era o suficiente, tá? Então, assim, hoje em dia eu percebo que um negócio é muito importante. Defender um nicho de mercado é muito importante. Ter um plano de negócio, ter uma estratégia é muito importante. E mais do que isso, tá? Você precisa entender o teu cliente. Você precisa ter empatia pelo seu cliente. Porque muitas vezes o teu cliente está dizendo, olha, eu quero gastar X e você está, ok, vou fazer meu projeto aqui como eu achar que tem que ser. E ele, ó, se vire para pagar. Não é por aí, gente. Eu acho que não é por aí. Eu me deparei muitas vezes na loja, eu trabalhei o cliente com um projeto de arquiteto e ele estava sem saber como vai fazer aquele projeto. E ao mesmo tempo ele não teve um diálogo no escritório. E aí eu fico
Não sei. Será que era dever do arquiteto ter dito, oh, vamos conversar aqui, quanto você quer investir nesse seu projeto? E aí, de repente, se a gente começa a fazer isso, o seu cliente, ele começa a te ver com outros olhos. Ele começa a dizer, nossa, não, eu gosto dessa arquiteta. Eu gosto dessa arquiteta porque ela quis saber quanto é que seria meu investimento. E eu já ouvi isso, né? Quando eu começo a conversar com o cliente, porque eu faço isso hoje em dia, ele começa a me dizer o seguinte: não, olha, ainda bem, porque eu fiquei com uma situação, uma outra história, aí começa a contar, sempre tem uma história, que eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu fiquei numa situação tão complicada para resolver, para pagar. Gente, a gente tem que trabalhar em favor do cliente, não é? A gente tem que trabalhar em favor dele, a gente não pode deixar ele numa situação tão complicada que ele fique numa situação de que ele não consiga resolver, ele não vai conseguir executar. Não, vamos conversar mais, vamos entender o cliente. Vamos dizer para o cliente assim, vamos conversar, me diga aqui, quanto é que você quer pagar nesse seu projeto? Não no valor do projeto, mas quanto é que você quer executar, né? Tem outra coisa, o valor do projeto, muitas vezes a gente tem que ter, né, um valor do projeto, mas a gente não escuta o que é o que o cliente quer. Muita gente não escuta o cliente quer. Assim, mas eu queria uma ação de piso. Não, mas eu vou lhe entregar isso. Ajusta, ajusta. Sabe quem disse isso? Oliveira Júnior é uma pessoa que vale a pena ser seguida. Aliás, ele foi o professor da universidade. Talvez uma pessoa que tenha falado sobre empreendedorismo, passou por cima, porque até era uma disciplina optativa, né? Não era nada obrigatório na universidade. Então, assim, ele falou isso um dia desse, é verdade. Muitas vezes a gente faz um projeto super elaborado e o cliente só queria uma coisa simples. E aí a gente ajusta também o valor do projeto para isso, tá? Para realizar o desejo do cliente. A gente fazendo esse tipo de trabalho, de reflexão, a gente consegue atender melhor um público. Mais do que isso, a gente consegue atender o público, que a gente precisa, né, do público, e a gente começa a ter mobilidade. Se a gente começa a se prender demais, assim, eu só posso entregar um projeto se for assim, 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 você pode estar perdendo e estar fazendo outro projeto, que realmente vai depender de você assim, 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 com tanto detalhamento. Então, ajusta. Não há nada demais nisso. Eu não vejo nada demais nisso, sabe? Outra coisa que aí eu acho que a gente ainda não está habilitado mesmo é empreender, né? A gente não está acostumado a entender que arquiteto vende projeto, portanto, ele é um vendedor também. A gente não está habilitado a entender que o arquiteto tem que entender de administração porque ele está no mercado. E aí? A gente totalmente perdido. Todos esses cursos, minha gente, tem que ser complementares, a gente tem que buscar alternativas. Ou então a gente tem que começar a fazer isso mesmo. A gente tem que começar a conversar mais, a gente tem que começar a trocar umas ideias, descobrir onde é que está as lacunas para poder ir achando as soluções. E eu acho que no mais, todo mundo, né, tem que. Eu recebi assim um pouco de crítica, sabe, quando eu comecei a ter essa coisa de conversar mais sobre a profissão. Eu acho que meus colegas ficaram meio sentidos, achando que eu estava dando ouro, assim. Mas eu não vejo nada demais nisso. Na verdade, é como eu disse, eu estou tentando nivelar o mercado por cima. Vamos conversar, a gente tem que começar a entender. E quando eu digo isso, não estou dizendo que todo mundo vai trabalhar com poder aquisitivo mais alto, não, tá? Eu estou dizendo simplesmente que a gente tem que ser bom e saber o que está fazendo. Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a conversar mais. Eu não vou dizer a você que você vai trabalhar com o público A, B, C ou D. É você que vai decidir isso. Agora, mais do que tudo, se você acha que o seu público, que o público que você quer trabalhar, que você pode trabalhar, é o público A, de poder aquisitivo mais alto, ótimo. É o teu poder aquisitivo também. E aí? Tem outras classes, gente. Tem projeto para todo mundo. Desde que você saiba. Desde que você entenda o mercado. Desde que você saiba onde você tem que estar.
Público que eu amo, professor universitário, uma pessoa bacana de trabalhar. Casais mais velhos que já botaram os filhos para fora de casa, já casaram, pessoal maravilhoso também. Pessoal que está começando a vida, casais jovens, super jovens, é maravilhoso também. Sabe quem se alinha muito bem comigo? Mulheres com a vida bem resolvida. Solteiras ou divorciadas ou viúvas, enfim. Se alinham demais comigo. A gente fica amiga, sabe, para tomar café, é ótimo. Então, entende o público. Começa a se comunicar com esse público que você se alinha. E aí eu acho que o mercado começa a girar de forma mais saudável, tá? A gente precisa muito disso, a gente precisa de um mercado saudável. Conversa com o teu cliente, acha o teu nicho e aí depois me conta. Volta aqui e me diz, né, como é que foi. Ó, eu não sei se vocês estão ouvindo, se vocês querem fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma questão levantada, tô por aqui. Eu tava conversar, tudo meu tá ficando por aqui. Então, se vocês quiserem bater mais um papo, estamos aqui. Tem dúvida? Alguém ainda quer comentar alguma coisa? O que é que vocês acham? O que é que vocês estão achando desse diálogo todo? Tem um pessoal que está online, que é o pessoal que está entrando no mercado, tá? E aí é um pessoal que tem se alinhado comigo nesse diálogo. E aí eu acho super importante que esse pessoal comece a ter essa percepção, porque muitas vezes a gente tem só um sonho, né? Mas a gente não sabe concretizar, a gente não sabe colocar em prática. E aí eu acho que é por aí que a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar, assim, olha, eu já passei por isso, já aconteceu de determinada forma, talvez de outra maneira vai ser melhor para você. Volta a dizer, diversifica, não limita só o projeto, começa a pensar em alternativas. Se você tem um escritório hoje, eu acho que é um formato já obsoleto, só escritório, aquela coisa assim, ah, não, eu tenho um escritório só para mim, é obsoleto, é um custo muito elevado só para isso, gente. Acho que a gente tem alternativas melhores para começar a utilizar melhor aquele espaço. Isso já é normal em showroom. Quem tem showroom de loja sabe disso. Sabe que, assim, fazer aquele showroom, deixar ele lá intacto, né? Vocês podem ter percebido já que muitas vezes várias lojas já começaram a pegar o showroom e fazer com que ele começasse ele começasse a, é, ele começasse a ser utilizado, né? Assim, não deixar aquele showroom lá, sabe? A gente tem que começar a achar alternativas também. Ó, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. A Tiffany, a joalheria Tiffany, que vende, né, diamantes e tal. Ela teve a sacada de abrir um café dentro da joalheria, do lado da joalheria. Agora eu não lembro. Sabe isso mesmo aqui? A Tiffany não vende, mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos um café por dia ela vende. E essa pessoa que sentou na cafeteria, pediu um café, lá vem no azul característico, Tiffany, toma aquele café e faz uma postagem de marca. Então, a gente vai ficar mesmo. A gente tem que começar a ter alternativa para escritório, que fica só ali, ajeitado, showroom, fica ali. Eu acho que a gente tem que fazer com que esses espaços eles sejam realmente utilizados para valer o investimento. Esse foi um dos motivos, assim, quando a gente fechou o escritório e começou a conversar, começou a perceber quanto isso não fazia mais sentido, sabe? Assim, a gente começou a receber um custo tão alto para pouca coisa. Eu acho que a gente pode ter alternativas. Oliveira tem alternativa para o escritório dele. E tem mais gente que tem, tá? Vocês começam a pesquisar, vão seguir gente. Sabe uma coisa que eu acho legal também? A gente se segue, né? A maioria dos arquitetos e designers, eles se seguem. Só que assim, vamos começar a seguir gente que não é da profissão. Vamos começar a seguir gente diferente. Pedro Superti,
que ele faz um trabalho bacanésimo, né, com marcas. E aí eu sigo ele, eu acho fantástico as tiradas dele, a forma, ele vai no supermercado e mostra 10 garrafas d'água, aí mostra uma que está se sobressaindo pela embalagem, pelo formato. Então, assim, a gente começa a sair dessa engrenagem arquitetura, design, e começa a pensar, mas e se eu começo a me ver como uma marca, como é que eu devo me posicionar no mercado? E aí? Tá todo mundo preparado para se posicionar no mercado? Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. E os mercados de múltiplos perfis, como atender? Como assim? Mercados de múltiplos perfis. Eu não entendi essa pergunta. Me explica um pouco mais, que aí a gente desenrola aqui a resposta. E voltando para a investigação, acho que é importante o futuro é colaborativo, gente. Então a gente tem que começar mesmo a pensar em maneiras de colaboração, eu tenho feito um negócio que eu tô achando o máximo, assim, né? Eu tenho adorado, porque eu tenho aprendido muito, tá? Que são as lives com convidados. Eu não sei nem como é que vai ficar nos próximos dias, mas eu vou manter a agenda, tá? O que é que acontece com isso? Eu trago um especialista, alguém que tem um tema em mente, né? Que ele é um especialista, e a gente conversa sobre isso, e vocês acompanham, aprendem, trocam uma ideia, e isso é tão legal. Eu saio mais rica desse encontro, vocês aprendem também. E eu acho que a gente tem que começar a fazer isso mesmo, a gente tem que começar a colher de todos os lados. Nós que somos profissionais alternativos, autônomos, a gente tem que ter esse tipo de postura, a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Né? O arquiteto tem que ser um pouco psicólogo para poder lidar com seu cliente, o arquiteto tem que ser um pouco administrador para poder cuidar do seu escritório, o arquiteto tem que ser um pouco economista para poder lidar com finanças, o arquiteto tem que ser um pouco estrategista também. Ele não pode ficar dando que o projeto venha, que vai ser uma indicação. Não funciona, tá? O mercado mudou, o consumidor mudou. Há 15 anos, o escritório era esse formatinho mesmo. Ficava lá aberto, o cliente vindo, discutindo em valores. Era maravilhoso para o arquiteto. Hoje em dia, o cliente, o consumidor, ele tem acesso à internet. Ele tem acesso ao projeto. Ele tem possibilidade de dizer a você como ele quer esse projeto. Então, assim, você tem que começar a ouvir mesmo. Você tem que começar a se adaptar. O futuro sem sombra de dúvida, o futuro é colaborativo. É todo mundo mesmo se unindo, se ajudando, trazendo daqui de lá para poder formar algo maior. E eu acho que a gente, mais do que tudo, tem que começar a conversar. Tá? Eu falo mais vezes, prometo. É que eu tenho um pai aqui lá fazendo projeto. Para a gente poder conversar mais, né? E aí, vocês também trocam ideia comigo. Eu estou sempre à disposição. E eu acho que é isso, tá, gente? Mas aí, mercado de múltiplos. Aí você tem que ver o seguinte: como eu estou direcionando para escritórios de arquitetura e design de interiores, é muito importante que tenha nicho. Algo dessa natureza, de múltiplos perfis, é algo que foge muito do perfil de arquiteto e designer. Foge demais, porque não é nossa realidade, não, tá? E o diálogo, ele fica melhor quando a gente decide o nicho que quer trabalhar, tá bom? Então, assim, eu vou ficar à disposição. Quem quiser conversar mais, manda um direct. Quem quiser me procurar nas redes sociais, tem um link direto no WhatsApp agora, no meu perfil, tá? De Instagram. Só clicar lá, já vai conversar comigo direto no WhatsApp. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que a gente conversou um bocado. Espero que tenham gostado. Estou bem feliz, tá? E aguardo que vem sempre novidade por aí. Beijo, tchau!